Você não pode sair de maneira alguma debaixo da autoridade, da unção daquele a quem Deus levantou. Para vocês começarem a entender isso, nós temos na Igreja da Graça o missionário R.R. Soares, que é o nosso líder maior. Esse homem tem a unção de Deus, tem o poder de Deus com ele, o Espírito de Deus. Deus o levantou para ser o nosso líder. Às vezes bate na cabeça de uma pessoa que ela tem que viver fora, longe daquilo que Deus deu ao missionário. Isso acontece direto e reto. A pessoa acha, põe na cabeça que ela diz: não, eu vou viver por conta própria, sem a unção do missionário, sem a orientação dele, sem o que ele tem para passar. Não quero saber, eu vou viver minha própria vida. Aí vive lá na frente, quebra a cara. Nós aqui na Igreja da Graça, como pastores, nós conhecemos casos de pregadores, que muitos deles que se rebelaram, são pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo que estão de pé, coisa mínima, e olha lá, e olha lá, e olha lá, às vezes está ficando, eu acho que está de pé, caso que a gente saiba aí que está de pé, eu acho que até da boca de terceiro, porque se olhar bem mesmo, misericórdia. Se Deus deu a unção ao missionário R.R. Soares, que dispensa comentário de falar da unção, da autoridade, se Deus deu para ele, então eu tenho que estar debaixo desta unção que Deus deu para ele. A Bíblia Sagrada, saindo aqui um pouquinho da minha anotação, nos fala de 3 pessoas: Moisés, Arão e Miriam. Deus levantou Moisés, ele era o libertador de Israel, e tinham Moisés, Arão e Miriam, seus irmãos. Deus falava com Arão e com Miriam também, mas falava em sonhos e visões. Com Moisés, Deus falava boca a boca, direto. Deus queria falar com Moisés, então ele o chamava, Moisés ia até o monte e Deus falava com ele. Deus nunca chamou Arão e Miriam para ir no monte: vem cá aqui juntinho de mim que eu quero ter um papo com você. Mas com Moisés não, era direto. Deus queria falar com Arão ou com a Miriam, estava dormindo, e Deus falava no sonho, ou dava uma visão para eles. Um belo dia o Moisés vai lá, toma a iniciativa e se casa com uma mulher. O Arão e a Miriam, um olhou para o outro e disse: eu acho que o nosso irmão errou, e o povo está aplaudindo, nós vamos falar para o povo que está tudo errado. E disse para as pessoas: ó pessoal, nosso irmão Moisés aí não devia ter feito, Deus falou com a gente também. Mentira. E começou a colocar na cabeça das pessoas que eles também eram profetas e que Deus havia falado com eles. Deus não gostou. Eles estavam saindo, Arão e Miriam, estavam saindo de debaixo da unção do Moisés. Você tem que tomar cuidado com isso. Aqui que está o problema: nunca saia, não se aparte daquele que tem a unção. O teu erro, a tua soberba, a tua mentira, o teu engano, o que passa na sua cabeça, o que passam para você, vai fazer você sair de debaixo da unção daquele que tem a unção, e você vai quebrar a cara. Deus chamou Moisés, Arão e Miriam para fora da tenda, se coloquem na porta, se colocaram, e Deus deu uma bronca nos dois. Vocês dois eu falo por sonho e visão, mas ele eu falo boca a boca. A Miriam ficou leprosa. Então existem pessoas que ela está indo bem, está debaixo de uma unção de alguém,
ela põe na cabeça que ela tem que viver, que acha que pode viver fora desta unção, e amanhã ela se dá mal. E a coisa é extremamente importante e séria. Mas isso acontece quando ela dá ouvido para alguém. E esse alguém, que ela sai debaixo daqui da unção, da pessoa que tem unção, e vai viver debaixo da unção de Coré. Infelizmente, o Coré está por aí, enganando muita gente. Quando se fala de Coré, se lembra de rebelião. O pecado da rebeldia é pior do que o pecado da feitiçaria. Enquanto a pessoa tiver esse espírito com ela, de rebelde, que ela acha que está certa, que vai bem, o fim não é bom. Quero que vocês abram aí no livro de Números, capítulo 16, versículo 44. Vamos lá, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei, como num momento então se prostraram. Novamente, levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei, como num momento então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Você tem que fugir de perto dessas pessoas. Existem aqueles que parece que atraem o mal para eles. Tem um imã. É Coré e todos que estão perto. Gostam de atrair o negativismo, o sofrimento, o que é mal, o que é ruim. Vocês são inteligentes? Vocês devem orar a Deus e pedir ao Senhor para que ninguém da sua casa tenha esse demônio, para não atrair o negativismo. O espírito de Coré, que só traz o que não presta para dentro de casa. Tem gente que caminha, ela deixa um rastro, e ela vai deixando aquele rastrozinho para o diabo entrar e ir atrás. Ela chama o mal para ela. E o Coré é bom no que faz, hein? Coré tem Satanás com ele, Lúcifer. Ele é bom, ele consegue ludibriar pessoas para estar com ele. Gente revoltada, se revolta com tudo. O que é certo não aceita, o que é errado abraça. Os filhos de Coré, que é filho de rebeldia, de rebelião, só estão perto das coisas erradas. Eu dizia para os pastores aqui, esses dias atrás, falei: pastores, ajam com inteligência, com sabedoria, porque às vezes aquele que é seu inimigo, o seu inimigo é sempre aquele que está estendendo a mão para você e te ajudando. O seu inimigo é sempre o que está estendendo a mão para você e o que está te ajudando. E o seu inimigo é aquele que você aceita um belo e um forte abraço. Você aí sentado diria: mas o senhor foi irônico. Mas é ironia mesmo. Porque sempre quando alguém está te ajudando, tentando abrir os seus olhos, você acha que está errado. Então o seu inimigo é sempre aquele que quer te ajudar. Enquanto eu estou pregando aqui agora, tem gente me assistindo em casa,
pelo canal IGD ou pela RIT. Vocês sabem que existem pessoas assim. Eu falava com os pastores, quando alguém, centenas e centenas de pastores estão me assistindo agora, veja o senhor pastor, quando você está doente, está mal no ministério, você está com problema na igreja, sua família vai mal, seus filhos estão sofrendo, se outro pastor lhe liga e procura saber do seu sofrimento e diz para você, está precisando de ajuda, meu irmão? Estou indo aí na sua casa. Se o pastor está passando por problema financeiro, se o outro colega de ministério, se ele liga para você e diz, estou indo aí, e ele abre a mala do carro, tem 1, 2, 3, 4 cesta básica. Se ele liga para o outro colega de ministério, isso é qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer um, não é só da Igreja da Graça que está me assistindo não, e liga e diz para ele, meu irmão, amanhã, eu falava isso aqui essa semana, amanhã eu vou fazer um jejum, eu quero convidar você para estar comigo nesse jejum, vem cá no meu escritório aqui, vão ficar aqui tantas horas jejuando, lendo a Bíblia, ouvindo música, vendo uns filmes evangélicos, vem cá para a gente crescer aqui. Não, ninguém liga, geralmente liga para criticar, para murmurar, para falar mal, que não devia, que está assim, que está assado, que não sei o que mais, e etc. Às vezes nem ele percebe que aquele que está do outro lado já está com um problema, e mais um que você azucrina, derruba. Então aquele que lhe estende a mão, para você, ele tem sido seu inimigo, e aquele que é do erro, o que é errado é pecador, é do inferno, do diabo, você está dando um forte abraço. Deveria ser ao contrário, o que te apoia, agarre e não solte, o que lhe prejudica, repudie, chute, mande embora, mas tem sido ao contrário, tudo que é errado, tem gente abraçando, é o Coré, que consegue ganhar a pessoa, fazer a pessoa sair debaixo daquele que tem unção, ou da graça que Deus está te dando, do bom ministério. Eu particularmente, estou há um bom tempo na Igreja da Graça, eu conheci bons pastores na igreja, que saíram desse ministério, e hoje perderam o brilho, perderam tudo, porque quem estava e quem está com a unção, e recebeu de Deus, chama-se missionário R.R. Soares. Eu sou suspeito em falar, eu sou filho desse ministério, filho do ministério do missionário, sou suspeito em falar, mas ele tem a unção de Deus, e muitos tomaram a decisão de sair de debaixo desse ministério, e hoje o que nós vemos, vários deles caídos, eu tenho muitos que estão me assistindo aqui agora, e estão balançando a cabeça em casa, dizendo, é verdade, o que o pastor da fé está falando é verdade, se eu for lá na igreja amanhã, se eu marcar um dia, ir lá na igreja dele em Campinas, e ele me permitir falar no microfone, eu vou dizer, é verdade pessoal, o que o pastor pregou naquele dia na televisão é verdade, que hoje eu estou na derrota, eu estou no fracasso, eu achava que poderia. O Coré, ele faz as pessoas se rebelarem contra o que é sagrado, contra o que é santo. Comece a querer orar, a querer jejuar, pautar a sua vida no altar de Deus. Se alguém lhe chamar para crescer, para ser uma bênção, o Coré não gosta disso. O Coré vem com aquele desdenho, e aí, está orando muito? Jejua por mim também, irmão.
Não esqueça de orar por mim, tá, irmão? Se você está obedecendo, foi como eu cheguei aqui em Campinas. Muitos de vocês vão lembrar de um fato que eu dizia. Tinha pastores, obreiros que queriam abraçar o ministério, queriam se aproximar do pastor da fé. Alguém dizia: vai virar da fé também? Agora ele é da fezinha. Agora ele é fezinho também. Você é da fé? Ora, você tem que estar do lado. Não estou pedindo para ninguém estar do meu lado, mas você tem que estar do lado do que é certo, não é do que é errado. Você tem que estar do lado do que é de Cristo, da palavra, não é do costume, não é do engano, não é da mentira, não é da falsidade, não é da aparência. Você tem que estar do lado do que é verdadeiro. Diga aleluias. Essa que é a verdade. Então Deus disse para Moisés: sai daí, porque o negócio vai ficar feio para essa turma. 47 agora, 47. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Tem os que morrem da praga e tem os que morrem diretamente da desobediência. Quantos estão perdendo tudo? É perda, morte, perda. Estão perdendo por causa dessa rebelião, dessa rebeldia. Pessoas que põem na cabeça, irmãos, e o que deixa a gente triste, que eu falei um dia desse, põe na cabeça uma coisa que ela acha que pode viver sem Deus, que ela vai conseguir, que ela sabe, que ela é esperta. Deus diz: sem mim nada podereis fazer. Não dá, igreja. Mas o diabo é sujo e põe na cabeça dela, e ela aceita, e ela acha que vai caminhar firme, e não caminha. E quantos casados estão tomando atitude, decisões, não ache que eu estou aqui com palavras de ofensa, mas tomam decisões de idiotas. Ela não está vivendo, ela não é sozinha. É o homem casado, uma mulher casada, vai sofrer ele, a mulher e os filhos. O Acã tomou a decisão e ele achou que poderia passar ali tranquilo. Sofreu ele e sua família inteira. Tudo por causa de uma coisa que bate na cabeça. Vá para o livro de 2 Reis, capítulo 5, e vamos ver uma pessoa aqui que tomou a decisão de sair de debaixo da unção. 2 Reis 5, versículo 1. Uma pessoa que achou que poderia viver tranquilo fora da mão ou da capa ou da unção de alguém que é de Deus. Vamos ver, eu conversava com o pastor de Guaianazes, o Newton César, a respeito desta palavra aqui, e ela cresceu no meu coração. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Pastor Newton César, lá de Guaianazes, está me assistindo aí. Um abraço para o senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos ver, 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Nós vamos pulando um pouquinho alguns versículos. Vamos até o 3. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá, bom seria
que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Temos que saber ouvir, viu, pessoal? A menina disse para sua senhora: bom seria se o meu senhor estivesse, o Naamã, diante do profeta. Você recebe o recado para estar no lugar certo, na hora certa, cumprindo a palavra certa, e você distorce tudo e vai para a pessoa errada, no lugar errado, e fazer tudo errado. O Naamã foi falar com o rei da Síria, o rei da Síria mandou carta para o rei de Israel, ele se apresentou ao rei de Israel, quase criou uma guerra ali. Você recebeu a palavra de um jeito, aí você vai lá e diz: não, eu entendi tudo do outro, distorce tudo. Isso acontece muito. Eu já vi muito isso na igreja. Pregamos uma coisa, já teve dias aqui de eu estar dando a mensagem, eu pregar a palavra de Deus, e às vezes eu falo assim: irmãos, então Deus diz aqui, isso, isso, isso. A pessoa sentada fala: isso aí vai dar em oferta, quer ver? Você distorce tudo. O seu espírito está fora, longe da palavra de Deus. Ou a palavra está indo direto a você, você diz: alguém deve estar precisando ouvir. É você que tem que ouvir, e você fala que são os outros. Quantas vezes Deus já não me usou para falar contigo? Mas tem gente que tem cabeça de Pinóquio, é madeira pura, é oco. Não adianta falar, não adianta a gente pregar para madeira, é cabeça de Pinóquio, é triste. Versículo 8: sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Você não tem que chegar diante de Deus e falar: meu Deus, o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Você tem que chegar diante de Deus e falar: qual é a única e plena vontade do Senhor, porque eu quero cumprir ela. Não chega diante de Deus soberbo não, hein? Não chega diante de Deus com o peito estufado não. Chega bem simples e humilde. A um coração aquebrantado, arrependido, Salmo 51:17, Deus não rejeita. Não chega soberbo não, tá bom? Não faça o que fez Naamã não. Mas vamos ao que eu mais quero, que é o versículo 20 em diante. Quando Naamã chegou lá, ele disse: mergulha 7 vezes no rio Jordão. E ele ficou indignado, chegou soberbo, não quis, foi embora. O servo dele disse: meu senhor, que custa o senhor ir lá e mergulhar 7 vezes no rio Jordão? Ele deu uma palavrinha boa, ele disse: não é verdade, acho que é melhor, não me custa nada. Foi lá e mergulhou e ficou purificado da lepra. Versículo 20, e ele quis dar um presente, o homem de Deus não quis. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Quando ele chegou diante do profeta, depois que ele ficou purificado, ele disse: meu senhor, muito obrigado, eu estou muito grato por esse milagre aqui, por essa cura. Eu queria que o senhor recebesse todos esses presentes. O homem de Deus disse: eu não quero nada, você pode ir embora com tudo que você trouxe. Não, mas um pouquinho. Falou: não quero, você pode ir embora. O Geazi, o seu servo, ficou do lado e viu tudo aquilo. Cuidado, você está debaixo da capa, está debaixo da unção de um grande homem. Na atualidade aqui, para nós, esse profeta Eliseu, Elias, o Abraão,
um Isaac, um Jacó, para nós aqui é o missionário. Acima do missionário para nós aqui é só Deus. Para nós, o senhor está exaltando muito o missionário, não é não? Deus levantou esse homem para ser o nosso líder, o nosso Moisés. Deus deu para ele, não deu para mim, não deu para você, deu para ele. E Deus fala com ele. E acima dele, Deus. Para nós aqui, o Eliseu é o missionário, é o profeta que tem a unção dobrada. Eu não posso sair, irmãos, debaixo dessa unção. Eu não posso sair, Deus deu para o missionário vai transmitindo para cada servo, para cada pastor e assim por diante. Eu falo aqui na igreja, tem membro aqui, você que está sentado, você sabe o que eu estou falando, você tem crescido nesse ministério, que na sua casa você prega a palavra de Deus com liberdade. Isso aqui não é exaltando a Igreja da Graça e desfazendo de nenhum outro ministério, mas tem crente de outra igreja, se você falar para ela, dá uma palavra aqui agora, ele diz, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Olha, aqui diz o Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará, nada vai faltar, vamos orar a Deus agora. Você não falou nada. Você pega membro da nossa igreja, não precisa ser pastor e obreiro não, tudo isso vem daquilo que Deus deu ao missionário, que vem partindo para todos nós, está debaixo dessa capa, debaixo dessa unção. Tem membro nosso aqui, você sabe o que eu estou falando, você vai na casa de um primo, de um tio, de um sobrinho, um colega de trabalho, na empresa mesmo, na escola, às vezes a diretora diz para você, olha, o seu menino aqui é um menino muito bom, a senhora poderia vir falar para a gente aqui como educar o filho? Seu filho é um menino exemplar, muito educado. Você já levanta com toda a postura, já diz lá para todas as mães, bem, eu tenho ensinado meu filho conforme a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela diz que deve ensinar o seu filho o caminho que tem que andar. Então, eu tenho instruído, olha só, parece ter uma pastora, um pregador. O que é isso? Isso vem desse ministério. Eu conversava com um pastor, quem já está na Igreja da Graça aqui uns 10 anos ou mais, vai lembrar que o único que fazia na televisão, que tinha peito e moral na televisão, de chegar lá e falar a palavra de Deus, missionário. E ele chegar na televisão e dizia, pessoal, se você pode nos ajudar a manter esse programa, você agora vai no banco correndo aí, você ajuda na conta 51.239, 38 dígito 9, você deposita lá, ou se Deus está te chamando, você pega esse carneiro aqui, você pede o pastor carneiro, antes era o carneiro, depois veio o patrocínio e tal. Hoje você pega uma pinca de pastor na televisão, deixa eu falar com as pessoas que estão me assistindo, e meti o pau no missionário antes, determinar, veio nesse ministério, está amarrado em nome de Jesus, veio com o missionário R.R. Soares, pregar a palavra viva, nua e crua, veio do missionário, e vários pastores aí estão até metendo pau, você aprendeu, foi com o missionário, filho, essa que é a verdade, entenda, eu não posso pôr na cabeça de sair, de deixar, e muitos estão deixando, não estou exaltando o missionário não, eu estou falando que você não pode sair de debaixo da palavra de Deus, debaixo desta unção, porque muitos já quebraram a cara, e vão quebrar se continuar saindo. Quando o profeta disse, eu não quero nada seu, não quero, e ele foi embora com todos os seus presentes, o Naamã, esse cidadão chamado Geazi, na hora fez acordo com o diabo, ele fez acordo com Satanás, o diabo disse, veja que ele está indo embora, voltando com tanto presente, que o seu Senhor não quis. O diabo é sujo, ele oferece para você uma coisa, só para você sair de debaixo da palavra de Deus. O diabo é sujo, ele oferece uma coisa para você sair debaixo daquela unção. O diabo é sujo, ele vai lá e apresenta para você. Alguém vai lembrar de um caso que eu contei aqui do Rio de Janeiro, se o pastor que está me assistindo não é mais da Igreja da Graça, mas se me assiste em casa lá no Rio, vai lembrar disso. Ele estava na Igreja da Graça, e igreja, pastor, altar não é cabide de emprego, pastorado não é cabide de emprego,
ministério, não é cabide de emprego. E esse pastor que estava na Igreja da Graça, um outro ministério disse para ele: pastor, o senhor vem para cá, para a nossa igreja, que nós vamos lhe dar uma boa igreja, nós vamos lhe dar um bom salário, nós vamos lhe dar um apartamento para o senhor morar, e nós vamos lhe dar um carro e um programa de rádio. Que conversa é essa? E o cidadão me pega e sai da Igreja da Graça e vai para esse ministério. Chega lá, colocam ele num quartinho no fundo da igreja, dão um Passat, lembra até hoje, um Passat preto ruim, e deram 10 minutos de programa para ele. E que negócio de dar salário alto? Nada, deram nada. Quando ele viu que o cinto e o cerco apertou, o caldo engrossou, ele voltou: oh, missionário, eu estou arrependido. Não vou falar o nome do pastor aqui, mas eu não sei o que o demônio me enganou. E quantos estão assim? Não é sair da Igreja da Graça, é sair de debaixo da palavra. Muitos estão saindo de debaixo da palavra, debaixo da verdade, para viver a mentira, viver o que o Coré está dizendo, espírito de rebelião, espírito de engano. Como eu disse, um jeito irônico, quantos irmãos estão abraçando o que é errado? Aquele que está ajudando, estendendo a mão, ele tem como inimigo. O que é errado, a pessoa abraça, e o que é certo, ela está repudiando. Como eu disse uma vez aqui, eu serei amigo de muitos quando eu concordar com ela, quando eu concordar com o erro dela, quando eu concordar com o jeito dela, o que ela pensa. Quantos já não frequentam a igreja aqui em Campinas, porque queriam que o pastor da fé vivesse o que ela tem em mente, o que ela quer, o que ela pensa. E eu nunca subi aqui para viver o que você quer. Eu estou aqui para fazer o que Deus manda, o Espírito de Deus dirige. Mas o que não quer a verdade, vai sempre achar errado. Vai sempre achar errado. Essa semana mesmo eu falei aqui uma coisa bonita, né? Quer dizer, repeti, voltei a falar o caso do pastor que disse na igreja. Alguém vai lembrar disso aqui? Pessoal, eu quero que vocês agora ajudem a igreja segundo o seu coração. O que é o coração do homem? Por favor, mais forte. Enganoso. O coração do homem é enganoso. Aquele pastor foi usado por Deus. Ele disse: pessoal, ajudem agora conforme o seu coração deseja, o seu coração quer. Vai lá, pega a sua oferta aí e ajuda a igreja agora de coração. 200 pessoas na igreja, não deu R$200 de oferta. E ele perguntou umas 5, 10 vezes: foi de coração? Sim. É de coração? É. Foi de coração? Sim. Foi mesmo? Foi. Ele disse: agora vocês deram oferta de coração, porém agora eu vou pedir a oferta que Deus manda, não que o seu coração quer dar. Eu do lado falei: oh Jesus, que coisa é essa que eu estou aprendendo aqui hoje? Porque é a oferta que você quer dar e a oferta que Deus manda você dar é diferente. Qual é que vai levar você à prosperidade? O coração do homem se engana. A oferta que você vai dar naquela hora pode não ser a oferta que Deus está mandando. Tanto que o pastor disse: agora você vai ajudar com X. Ele conseguiu muito mais. A oferta estava ali. Quem deu no cheque estava lá no banco. E se não tinha no banco, a fé da pessoa estava ali. Mas ela pôs a fé no bolso, encruou ali, escondeu a fé. E o diabo: é tudo isso que eu quero. Tem gente saindo de debaixo da unção desse ministério, ministério da palavra de Deus, porque lhe é oferecido alguma coisa. O Naamã, ele vai embora com todos os seus pertences. O Geazi, ele vai lá e diz, versículo 20 novamente: então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã
que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dar-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. Ele já começou a sair, igreja. É o espírito da mentira. Vá lá e pergunte para João e pergunte para Maria: fulano, você não está indo mais na igreja, por quê? Vamos ver se ele vai falar a verdade. A mentira não adianta. O Coré ele põe na cabeça espírito de rebelião, de mentira, de engano e etc. Como é que você ganha um Coré? Como é que você ganha uma pessoa revoltada? E faz isso, um pecado atrás do outro. Ele já começou a mentir. O meu Senhor me disse, o profeta, o homem de Deus, não teve uma gota de terror, disse que é para você dar, mas o profeta já disse que não queria. Coitado de Naamã, podia até ter falado, mas ele falou que não queria. Eu não vou dar não, você está mentindo. Mas está tão feliz com a cura, tão feliz, que só acho que ele voltou atrás, eu vou dar. Para mim não faz falta não. Depois dessa bênção aqui, eu não quero saber de nada. 23, e disse Naamã: seja servido tomar 2 talentos, e instou com eles, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestido, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa, e despediu daquele homem, e foram. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi a nenhuma nem outra parte. Aí está com o espírito da mentira, não adianta. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares vestidos e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Bem, se você não quer viver debaixo da palavra, debaixo desta capa que eu peguei do Elias, de unção, de muita unção, de comunhão com Deus, que ele tinha comunhão, que quem tinha comunhão, quem tinha unção, quem tinha elo com Deus era o Elias. Eu peguei a capa, sempre estive do lado dele, peguei a capa, a unção está em mim. Se você não quer viver nesta unção, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Igreja, é o que vai acontecer e está acontecendo com muita gente. Não quer ficar, não quer estar debaixo da verdade. Ore, vigie pelos seus, porque eles não querem estar naquilo que é correto, não querem estar diante, irmãos, da verdade de Deus, não querem ser submissos. Eu conversava com esse pastor Nilton, e nós estávamos falando de alguns casos, tudo para crescer espiritualmente, ele me alertando, e eu alertando lá, aquela coisa é sempre bom, estar sempre falando da palavra de Deus, para a gente nunca cair. Não cair, ele não cai lá, não caiu cá, e ouvimos o pastor Jaime, ouvimos o missionário, para não cair. E ele falando: puxa, lembra do pastor fulano de tal? Se achou tal, esse aí, misericórdia, caiu. E o outro, puxa vida, aquele era uma bênção nas mãos de Deus, mas agora está na derrota, está no fracasso. Pastor, a igreja dele, mais de 2.000 lugares, tinha mais de 3.000 pessoas na igreja, hoje está numa igreja pequenininha, de 200 cadeiras, e não tem 200 pessoas na igreja. Tinha de tudo na mão, mas fez igual esse Geazi aqui.
vem com a mentira, vem com o engano. Você é louco sair de perto do homem de Deus? Sair de perto, irmãos, desse homem que tem unção, que viveu perto daquele que era grande, aquele que está de acordo com a palavra. Você está saindo de perto daquele que tem a unção para estar de perto daquele que não tem nada de Deus? Quem pôs isso na sua cabeça? Só tem um, Coré. Ele conseguiu ganhar você. E você está vazio, está fraco, você não é nada, teu brilho já era, sua lâmpada está apagando. Coitado de você. Volte enquanto pode, se arrependa, antes que a luz se apague. É só colocar mais azeite aí na lamparina e a luz fica forte, porque se ela apagar, meu irmão, já era. Fiquem de pé em nome de Jesus.